Olá! Olá, pessoas! Esperar, o Instagram ainda tá mandando mensagem para as pessoas dizendo que eu estou online. Oi, Fabi maravilhosa! Boa noite. Fala, pessoal. Tô arrumada, né? Tô arrumada. Me respeita que eu me arrumei pro dia. Me respeita que eu me arrumei para aparecer aqui para vocês. Alguns alunos estão mandando mensagem aqui falando: minha filha, que é isso? Olha só, gente. Esperar um pouquinho mais a galera entrar. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto super legal que é autoestima. Autoestima, né, da mulher vai ser maravilhoso. Convidei uma pessoa super especial para participar também. Eu, na verdade, vou até colocar o fone aqui, tá? Porque vai ficar mais fácil. E aí, Gu? Tá bem? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Agora sim. Arrumei aqui. Boa noite, Cíntia. Esperar só mais um pouquinho, gente. Podia ter colocado uma musiquinha aqui, ambiente, né, no negócio. Não vou cantar pra não espantar vocês da live, porque o treino não tá muito bom aqui na garganta, entendeu? Não solto a voz, eu desafino mais que campainha, pra vocês terem ideia. Oi, Tatá, como você tá, sua maravilhosa? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu já vou começando, né, vou aqui me apresentar, todo mundo que tá aqui já me conhece, mas não custa nada, né, dizer, né, aqui quem sou, o que faço, como se fosse novidade aqui pra vocês. Mas, pessoal, boa noite, eu sou a Aline, como vocês já sabem, eu sou personal trainer, eu amo lidar com emagrecimento, eu amo falar sobre emagrecimento de uma forma simples, descomplicada, com calma, sem nada mirabolante, né? E eu trabalho como personal desde 2015, sempre trabalhei com muitas mulheres, tive muitos alunos homens, tenho inclusive alunos homens, mas a grande maioria realmente são mulheres, tá bom? Então eu decidi, mês das mulheres maravilhosas, eu decidi chamar outra mulher incrível para falar sobre um assunto bem legal que é a autoestima da mulher, né? O que é autoestima? Por conta de algumas coisinhas que rolaram aí no meu Insta, que já já eu falo para vocês. Mas é isso, vou chamar a maravilhosa da minha parceirona aqui, da Vivian, para participar, tá? É, gente, eu me arrumei, eu passei até perfume, pra vocês terem noção. Até perfume pra vocês aqui, meus amigos. Se a Vivian vai entrar. Tá aguardando. Olá! Olá! Que maravilhosa! Ah, pois é. E aí, Emerson? Ah, olha só, tá linda demais. É porque tá acostumado a me ver só na calça leg e na blusa de uniforme, entendeu? Aí quando me vê com batom, fala, gente, o que é isso? Mas, Vivian, boa noite. Demais mesmo. Boa noite, Vivian. Seja bem-vinda. Primeira coisa, né? Obrigada por aceitar o convite, né? Do nada eu falo, Vivian, vamos falar sobre isso. Topa uma live, tudo super topou. Então, muito obrigada pela disponibilidade, viu? Agradeço o convite. Sempre muito bom falar e ajudar mulheres, pessoas. Tamo junto. Tá certo. Vivian, se apresente, né? Fale o que você faz. Eu já falei aqui no começo um pouquinho, mas fala o que você faz assim direitinho para o povo entender como que eu estou bem acompanhada hoje. Tá certo. Bom, gente, boa noite. Então é um prazer estar aqui nessa live com a Aline. Agradeço realmente aí o convite, Aline.
Eu me formei em 2013 na Católica, mas antes de me formar eu já atuava na área organizacional, que era mais voltado para recrutamento e seleção, recursos humanos, realmente. Uhum. Então eu fiquei quase 10 anos nessa área e era convicta de que era ali que eu queria estar. Nunca pensei na área clínica, para falar a verdade. Aham. E aí, depois que eu tive minha filha, eu passei pela questão da maternidade e tal, eu comecei a repensar realmente assim se eu queria continuar e comecei a migrar para a área clínica. Uhum. Então, tem um pouco mais de 2 anos que eu estou efetivamente só na clínica. Então, sou só psicóloga clínica, atuo somente com isso. Nesse meio tempo aí, então, eu fiz uma pós na área, que então, né, que é na minha abordagem, né, terapia cognitivo-comportamental. TCC, E não a é? gente Que o pessoal TCC, fala? TCC, e o pessoal fala muito, assim, indica bastante a TCC, e realmente é uma abordagem muito bacana, eu gosto muito de trabalhar com ela. E a gente continua estudando pro resto da vida, né? A gente não para, sai da faculdade, se forma e continua estudando. Então, Ah, minha pós, filha. livros, cursos, a gente continua estudando. É igual a educação física, é assim também. Se a gente para no tempo. Antes, fazer tal coisa era o melhor para emagrecer. Hoje já é tal, amanhã é tal. Então a gente realmente não pode parar. Eu sei como é bem. Então, a gente precisa continuar estudando sempre, sempre, sempre. Hoje, a maioria realmente das pessoas que eu atendo são mulheres, eu diria que 90% são mulheres. Eu trabalho principalmente com essa questão de autoconhecimento, autocuidado, autoestima, então recebo muitas, muitas mulheres com essa demanda de autoestima. É um assunto que eu gosto de falar, é um assunto que eu gosto de trabalhar. E realmente eu me sinto feliz ajudando mulheres, assim, ajudando homens também, gente. Mas eu gosto muito de atender mulheres, gosto muito de ajudar pessoas, realmente tenho isso como propósito de vida. Pois é, eu inclusive, Vivian, eu passei a atender mais mulheres, porque eu acho que no decorrer ali, né, da nossa jornada aí profissional, quando a gente encontra pessoas que a gente consegue fazer um pouquinho mais de conexão, eu acho que flui melhor. E mulher, pelo fato de passar, por exemplo, por uma TPM, homem nunca vai saber o que é TPM, meus amigos. Talvez vocês saibam, porque a mulher de vocês arranca o código de vocês nessa época. Mas passar por isso e sentir na pele, literalmente, entendeu? Saber quais hormônios estão mexendo com você, como que mexe com você. Tudo isso me fez gerar mais conexão com mulheres, com alunas. Por isso que também, mais de 90% hoje eu atendo mulheres, sem sombra de dúvida. Inclusive, já puxando o gancho aqui, né? Por que falar de autoestima? Por que chamar uma psicóloga aqui para falar sobre autoestima? É que, assim, há 2 semanas atrás, eu postei aí algumas enquetes, algumas coisinhas assim, sobre autoestima. O que é autoestima para você? A autoestima tá ligado com isso, tá ligado com aquilo. E teve uma que me chamou bastante atenção, que eu coloquei assim: o quanto você acha que a aparência tá diretamente ligada à autoestima? Aí tinha lá a opção de 100%, 80% e 50%. Mais de 70% das pessoas que votaram colocou que 100%, que atrela a autoestima 100% à aparência. E eu, eita, quando eu vi isso, eu já levantei um sinalzinho amarelo. Não só porque eu já sei o que é autoestima, mas porque por conta de conversa mesmo. E é engraçado que as pessoas que falaram que estava atrelado 100%, né, a ver com a aparência e a autoestima, Uhum. geralmente são pessoas que se cobram demais, são pessoas que Sim. geralmente também são, não é que é mais infeliz, não é isso, mas são pessoas que se cobram e acabam colocando um abismo, às vezes, nessa questão de ter autoestima por conta da aparência. E aí, numa dessas, eu conversei um pouco com a Vivi, a gente trocou uma ideia e foi super legal. Eu falei, gente, Vivi, vamos trazer isso para uma live. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa trazer esse tipo de informação, né, tanto para as minhas alunas quanto para os pacientes dela também, né, assim, de forma geral. E foi por isso que eu quis falar sobre autoestima. Já falo aqui, já vou dar um spoiler, tá bom? A Vivi vai falar sobre isso melhor, mas já vou dar um spoiler que não, galera, não tem 100% a ver com autoestima não, tá bom? A sua aparência. Não tem, mas a gente vai conversar aqui um pouquinho, a gente vai desenrolar isso mais um pouquinho. Mas antes, Sim. não, total, né? E tem gente que acha mesmo, né, Total. Vivi? Muito, muito. É o que a gente mais escuta. Total. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês é um exemplo, tá? De uma aluna.
Adoro ela, ela deve estar por aí ainda. Prometo que eu não vou falar o nome, tá, querida? Mas é o seguinte, eu tenho uma aluna que ela me procurou, se eu não me engano, em 2016, por aí, para emagrecer, porque ela queria engravidar, ela estava com obesidade e tudo, ela queria emagrecer, né, ficar mais saudável para engravidar e tudo. E a gente começou um processo de emagrecimento dela e tudo, maravilhosa. Hoje, se você vê o antes e depois dela, ela é uma das minhas alunas mais disciplinadas, mais focadas que eu tenho. É daquelas assim que chega, você fala, minha filha, respira, quer fazer exercício todo dia, sabe? Ela é cabulosona mesmo. E aí, o que que acontece? Ela passou a me dar informações, feedbacks do tipo assim, Aline, estão dizendo que eu tô maravilhosa. A minha massagista falou que o meu corpo tá diferente. A pessoa do meu trabalho falou que meu corpo mudou. Pessoa não sei o que falou das minhas costas, do meu braço, tananã, tananã. E eu falei com ela, gatona, é muito legal que você tenha recebido esses feedbacks, porque realmente mostra pra você que você tá fazendo um bom trabalho, tá conseguindo desenvolver bacana o seu corpo e tudo, né? Por conta do objetivo dela, que antes era pra engravidar, depois ela realmente quis por estética. E sou super a favor, tá, gente? Às vezes eu falo aqui um pouquinho no meu Instagram que a gente não deve querer emagrecer por estética, mas eu também acredito que pode ser sim bacana quando a razão pelo qual você está fazendo isso é saudável também, né? Porque não adianta a gente querer emagrecer, gente, sempre que a cabeça tá maluca. Mas voltando na história dessa minha aluna. E aí eu conversei com ela e falei, olha, gatona, legal o feedback, mas você tem que ter um cuidado, porque você está colocando todo o valor do seu trabalho na academia no feedback das pessoas em relação ao seu corpo. Sabemos, né, pessoal, que existe muita gente para falar que lindo, mas existe muita gente também, né, para atacar aquela praga, né? Aquele famoso olho gordo que quer falar mal, que vai criticar. E aí eu falei com ela, toma cuidado, porque como você dá muita importância para esses comentários que são positivos, provavelmente quando surge um comentário negativo sobre o seu corpo, isso vai te abalar. Quando alguém virar e falar assim, ih, passou do ponto. Tá começando a ficar feio, tá parecendo um homem, tá parecendo não sei o quê. E, gente, não parece mesmo. Mas tem gente que, né, gosta de criticar. Então, eu falei com ela, você toma cuidado para você não se basear nisso. Porque você tá tão alegre com os comentários positivos que na hora que surgir um negativo, pá, vai te estremecer a perna. Dito e feito. Infelizmente, uma pessoa fez um comentário bem maldoso, assim, a respeito disso. E ela falou, Aline, acabou, minha autoestima tá totalmente abalada. Aí eu falei, opa, sua autoestima tá abalada? Peraí, gatona. Você faz um excelente trabalho, você tem disciplina, tudo que eu proponho pra você, você vai lá e faz e acaba me surpreendendo. Quando eu falo, olha, vamos supor, e surpreendendo em qualquer detalhe, em questão de peso. Pega tal peso. Aline, consegui tanto. Ela sempre me surpreende, então ela tem toda essa questão de foco, disciplina, vai lá e faz. Realmente virou a chavinha na cabeça dela, e isso é um hábito hoje pra ela. O que deveria ser comemorado, né? Uma coisa que deveria ser tipo assim, cara, olha só o trabalho que você faz. E aí um comentário a respeito de uma parte do corpo dela desestabilizou e ela trouxe, né? Falando que, olha, a minha autoestima está abalada por conta disso. Aí é uma questão também, né, Vivi, que a gente pensa assim, poxa, será que a autoestima mesmo está abalada por conta disso? Sim, é justamente o que a gente estava falando, né? Assim, que as pessoas ainda atribuem muito essa questão de ter uma boa autoestima se eu sou bonita. Se eu Exato. não sou bonita, eu não tenho uma boa autoestima. Então a gente veio falar justamente sobre essa questão, desmistificar isso aí um pouquinho, né? Porque é muito comum ver isso, assim. Eu escuto demais isso, assim, realmente na clínica. Quando eu vou trabalhar essa questão de autoestima, eu sempre pergunto para as minhas pacientes: você acha que você tem uma boa autoestima? Elas respondem: ah, acho que sim e tal. Aí eu pergunto: mas e o que que é autoestima? Aí a pessoa começa assim a falar assim, então, né? Uhum. Eu me olho no espelho, eu me sinto bem e tal, não sei o que. Eu falo, então, mas não é só isso. Aí a gente vai realmente conversar sobre os outros aspectos, desconstruir, construir. Então, é um trabalho que a gente vai fazendo aí na clínica. Mas então vamos falar sobre o conceito de autoestima. Perfeito. Gente, estima, o que é estima? Então é o quanto você tem afeto, tem carinho, tem apreço, quando a gente fala relacionado a outra pessoa, né? Então, o quanto eu gosto dessa pessoa, o quanto eu tenho afeto, o quanto eu tenho carinho.
Autoestima. O quanto eu tenho afeto, carinho, apreço, amor por mim. Então, tá ligado à questão de autoimagem? Também. Mas tá ligado também ao que eu penso sobre mim. Se eu me orgulho das minhas atitudes, se eu tenho uma boa autoconfiança, o quanto eu gosto de mim, assim, o quanto eu tenho sentimentos bons em relação a mim, o quanto assim, eu Você gosto se de mim. cuida, né? Tipo, o quanto você quer se Também. cuidar, né? Porque quantas vezes a gente não faz pelo outro o que às vezes a gente não faz por nós, né? Quantas vezes? Né? Você deve saber muito, muito mais que eu sobre isso, né, Vivi? Inclusive. Eu pergunto demais isso para os pacientes. Eu falo assim, mas por que que você é tão disponível para o outro e não faz isso para você? Por que que você cuida tanto das outras pessoas e não se cuida, né? Uhum, Então, realmente, uma pessoa que tem uma boa autoestima vai se cuidar, porque se vê com tanto valor que esse processo vai ser natural. Ela vai cuidar da saúde física, vai cuidar da saúde mental, ela vai conseguir identificar suas emoções, fazer uma boa regulação dessas emoções também. perfeito. Então, a autoestima está ligada a tudo isso. Aí tem vários aspectos, várias coisas que podem ser faladas sobre autoestima. Mas, pensando sobre autoestima, gente, vem do nada? Não, não vem do nada. Exato. Então, a autoestima é construída. Ela é Perfeito. moldada principalmente nas nossas relações. Então, não tem um bebê que nasce e já tem uma boa autoestima ou tem uma autoestima ruim. Ele vai criando ali, vai crescendo, vai virando uma criança e vai criando nas relações familiares, na escola, com os professores, com os colegas. Perfeito. Então, nesse primeiro contato, a gente vai moldando aí até mais ou menos os 12 anos, a gente realmente consegue construir a questão da autoestima. E depois, a gente costuma levar isso para a vida, mas pode ser desconstruído ou reconstruído também, tá? Perfeito. Perfeito. Então, por que eu falei até os 12? Porque é a idade que a gente geralmente cria as nossas crenças. Então, como eu me vejo em relação ao mundo? Nessas primeiras relações que eu tive, eu fui reforçada? Eu tive segurança? Eu tive reforço? Então, como é que foi? Como é que foram, né, essas relações, assim? Será que na escola passou por alguma questão de bullying? Será que em casa escutava assim, ah, você é burra, você é feia, e aí eu cresço pensando que eu sou insuficiente, que eu não tenho capacidade? Então, as nossas crenças vão refletir diretamente em como a nossa autoestima realmente foi construída. E Uhum. a boa notícia é que a gente consegue ressignificar essas crenças depois. Então, Então aproveita. uhum, Aproveita que dá tempo, gente. uhum, Quando você falar, meu Deus, eu não tenho jeito, calma que tem sim. Legal, é legal. exatamente. É legal falar disso porque acaba que a autoestima ela tá muito ligada aos nossos valores, né? Que nem você falou, as crenças da gente quando era mais novo e tudo, mas há valores também que a gente vai construindo tudo, ou como você falou, que a gente pode também desconstruir algumas coisas. E é bem legal pensar nisso, né, Vivian? Porque, tipo assim, ó, fazendo um gancho assim com essa questão de ter autoestima, emagrecimento e tudo. Eu sempre brinco, inclusive eu falei isso até com a Vivian, que aqui no emagrecimento, a ordem dos fatores altera sim o resultado. Se você começa a fazer exercício físico porque você se odeia, porque você olha no espelho e você fala, eu odeio isso, eu não gosto disso, eu quero mudar, meu Deus, se você vai com esse sentimento, você vai ficar gostosona, mas eu duvido que você vai olhar no espelho e vai gostar do que você gosta, do que você tá vendo. Por quê? Porque você mudou seu corpo, mas você não mudou suas crenças. Você continua tendo uma visão muito negativa de você. Sabe? Isso é uma coisa também que eu passei, eu entendi isso, não foi porque eu li em algum livro, não, foi na prática. Eu comecei a ver que as minhas alunas, no começo, falavam muito isso. Aline, eu odeio isso em mim, meu Deus, eu preciso mudar, olha só. E mandava foto, e às vezes até áudio chorando, falando, Aline, eu odeio tal parte do meu corpo. Me ajuda, me ajuda. E eu falei assim, amore, enquanto você olhar e ficar se odiando, a chavinha não muda. Porque quando você parar e falar assim, meu Deus, eu sou um mulherão, não vou falar aqui, né? Vai ter crianças, mas um mulherão daquele trem lá, entendeu?
eu sou um mulherão, olha só como é que eu sou. Meu corpo não tá do jeito que eu gostaria, mas é o que eu tenho, eu vou trabalhar com ele, eu vou melhorar o meu corpo. E, gente, o processo é totalmente diferente. Eu tô falando como personal. Imagina a Vivian, né, como uma profissional que atende pacientes que pensam, né, que faz essa viradinha também, né, Vivian? Quantas pessoas que não chegam para você também querendo emagrecer? Porque emagrecimento não é só o personal trainer que é responsável, não. Personal, nutricionista, endocrinologista, psicólogo. Ixi, tem uma porrada de profissionais que podem sim influenciar, né, nesse processo. Então, eu imagino que até para você também é bem melhor quando as mulheres, né, as pessoas em si, elas viram essa chavinha, né? Com certeza, Aline. Acho que foi importante você falar sobre esse ponto, porque a gente recebe também mulheres que são lindas e que não têm uma boa autoestima. Que são lindas, Total. que olham no espelho e que falam assim, nossa, eu não tenho do que reclamar e tal, mas que se comparam, continuam se comparando com características. Então, a questão de autoestima é realmente integrada, né? Não é só o que eu vejo no espelho, é como eu me vejo, o que eu sinto Exato. por mim. O que adianta eu me ver como uma pessoa linda no espelho, mas eu não senti amor por mim. Eu senti ódio, olhar e falar assim, nossa, eu me odeio, eu não sou É capaz, eu isso. sou insuficiente. Então, é um conjunto, né? Faz parte a autoimagem, mas não é tudo. É como Exato. você está aqui internamente também. E falando sobre essa questão, eu posso até compartilhar, assim, sobre a minha história com a autoestima. Eu tive muitas dificuldades, assim, com essa questão de autoestima, principalmente na questão de adolescência ali, adolescência, até entrar na faculdade. E eu não tinha problemas com aparência, eu não me achava uma pessoa feia, mas eu sou naturalmente uma pessoa mais introvertida. Uhum. Então eu era muito tímida, muito tímida. Então, eu frequentemente me comparava às minhas amigas que eram mais comunicativas, que conversavam mais, que tinham mais amigos, que conseguiam socializar de uma forma melhor. Então, eu tinha muita dificuldade com assertividade. Muitas vezes eu concordava com as pessoas para não ter que me Pra não ter expor, que. Uhum. Ixi, eu sei, para nega, não. tamo junta. Tamo junta, entendeu? Eu fui assim total. Só concordava. Tinha muita dificuldade em dizer não, demais. Eu não conseguia dizer não. Se alguém me chamava para alguma coisa, assim, eu não queria ir, eu não sabia dizer assim, nossa, não vai dar para eu ir. Falava assim, não, tem um compromisso tal e não sei o quê. Então, tudo isso faz parte de autoestima. Tudo isso faz parte, assim. E eu fui trabalhando todas essas questões, realmente passando por três pontos que foram chaves para mim, que foi realmente a faculdade. Uhum. Lá eu tinha que expor, na faculdade de psicologia, em todas, quase todas as matérias, a gente tem seminário. Aham. Então, eu tinha que apresentar vários seminários, tinha que me expor, tinha que falar em público. Isso para mim era um terror, porque, nossa, o que as pessoas vão pensar sobre mim? Será que eu tô falando bem e tal? E olha onde estou hoje, fazendo uma live aqui. Ai, minha filha, tamo junto então. Tamo junto Né? então. Teve essa questão da faculdade que me ajudou, também a atuação na área de RH também. A última empresa que eu trabalhei, eu fiquei por 4 anos e foi muito desafiador, porque eu lidava com pessoas de alto nível hierárquico, Uhum. então é, era uma exposição diária ao que me tirava ali da minha zona de conforto. Era realmente, estava com medo? Ia com medo. Eu Uhum. tinha que dar treinamento para esses. Eu dava treinamento para gerentes, então era muito desafiador. Mas aquilo ali Imagino. me ajudou demais a ver a minha capacidade, assim, a ver o meu valor, a ver que eu era capaz, a ver que eu era suficiente, a parar de me comparar com as pessoas. E a clínica também. Assim, acho que a clínica foi a cerejinha do bolo. Realmente, assim, hoje eu me orgulho demais, assim, da minha trajetória, da minha história, do que eu construí, do quanto eu ajudo pessoas hoje, do quanto eu ajudo mulheres. Então, eu sou muito orgulhosa das minhas ações. Hoje eu Uhum. consigo dizer não com tranquilidade, da melhor forma. Então, durante esse processo, eu fui aprendendo que tá tudo bem dizer não. A gente só precisa Exato. sentir, só precisa encontrar a melhor forma. É importante posicionamento. Então, fui aprendendo sobre tudo isso, assim. Então, não é só questão de aparência. Para mim, a aparência, ó,
estava tudo certo, mas aqui dentro não estava tudo certo. Então dificultava assim toda essa questão de posicionamento da forma como eu me via. Perfeito. Até também vou trazer um relato pessoal que é engraçado como pode parecer um pouco contraditório, mas a época que a minha autoestima estava mais elevada foi a época que eu estava com o meu maior peso. Mas por quê, né? Tudo isso aconteceu por conta de uma historinha meio triste, mas que acabou feliz. Eu comecei, né? Eu entrei na universidade em 2011. E nessa época o Instagram tava bombando, tava começando a bombar, principalmente essa parada do mundo fitness, né? Nossa, você só via musa fitness. Você só via aquelas pessoas com aquele corpo maravilhoso, não sei o quê. E eu olhei, e aí foi até uma coisinha parecida com a sua história, Vivian, que é geralmente as histórias de questão de uma baixa, né, autoestima, tem uma palavrinha chamada comparação. Isso Eu aí. também me comparava com essas pessoas. Eu estava entrando na educação física, então, como eu via muitas mulheres com aqueles corpos, meu Deus, cintura desse tamaninho, braço todo definido, abdômen, gominho, bumbum na nuca, pernas sem uma celulite, gente. Não tinha uma celulite daquelas mulheres. Eu falava, não é possível isso não. Eu passei a me comparar e eu falei assim, não dá para ser personal com esse jeito que eu sou. E, gente, aqui, ó, doideira da cabeça. Hoje eu falo, doideira da cabeça. Mas naquela época, era o que eu tinha de crença, era o que eu tinha de realidade. Eu olhava aquilo e realmente pensava. Gente, eu como personal trainer, pelo amor de Deus, eu tenho que ter gominho na barriga. Eu tenho que ser a mais sarada de todas. Imagina que imagem eu vou passar. Olha também, preocupada com a imagem que os outros iam ter de mim. E aí foi quando eu, de uma forma meio doida, eu procurei um nutricionista na época que me passou uma dieta altamente restrita e eu fiz a dieta dele, emagreci pra caramba. Só que por conta da grande restrição, eu acabei virando, né? Você vê, a gente vai de um lado para o outro. Eu acabei tendo compulsão alimentar por conta das coisas que eu era privada de comer. Então, quando eu percebia que, tipo assim, cara, eu não posso comer arroz branco. Quando eu tinha oportunidade, eu comia pra caramba. Ó, sentava o trem aqui para comer. E aí eu fui desenvolver uma compulsão alimentar, passei a me alimentar de uma forma muito ruim. Isso acabou com... gente, eu comecei o processo querendo perder 4 quilos. Eu terminei o processo precisando perder 16. Olha só. Olha a Olha história isso. para onde que foi. Mas é engraçado que quando eu cheguei no meu maior peso e quando eu realmente me vi e falei, meu Deus, isso não tá certo. Mas foi quando virou a chavinha de eu não posso mais querer olhar para o meu corpo e odiar. Porque senão o motivo pelo qual eu tô tentando emagrecer é o errado. Porque eu condiciono o meu amor próprio a um corpo, a um peso, a um jeito. E eu não posso me condicionar a isso. Imagina, gente. Vamos supor, cara, eu só me amo porque eu sou assim. Vou dar aqui um exemplo trágico. Amanhã eu tô passeando na rua, sou atropelado, perco um braço. Como que agora eu não me amo porque eu não tenho mais um braço, não sei o quê. Sabe, não existe isso. A gente não pode condicionar o nosso amor próprio a algo físico, a aparência, a falar, meu Deus, a minha mão é ótima, aí tá, eu fico cotoca, e aí? Agora eu odeio, me odeio, minha mão é horrível e tudo. Então, assim, quando eu cheguei no meu maior peso, que eu falei, eu preciso de ajuda, foi até atrás de uma psicóloga na época e tudo, e ela me ajudou a virar essa chavinha de Aline, vamos pensar nos motivos certos. Vamos com calma. Cara, o processo foi maravilhoso. E é por isso que eu acho que eu tento tanto passar assim para as pessoas isso, sabe? Olha, gente, o processo tem que ser diferente. A gente tem que se amar antes. Não é esse papinho romantizando as coisas, não, sabe? Mas é um papo real. A gente precisa se amar para a gente conseguir fazer algo por nós. Porque, gente, na base do ódio, não vai dar bom. Você pode até, como eu fiz, eu emagreci os 4 quilos que eu queria, mas eu ganhei depois alguns, entendeu? E eu tive que perder 16 no final.
Então, assim, não foi, né? O saldo não foi tão positivo assim. Mas foi depois, quando realmente essa chavinha mudou, que aí eu vi, quando eu tava lá em cima, assim, do peso e tudo, eu falei, agora sim eu tô sabendo o que é ter autoestima. Porque eu me olhava, eu tinha paciência, eu sabia que era um processo, eu sabia que ia ser devagar. Mas aí, o que foi aumentando minha autoestima? Foi o fato de eu falar que ia treinar 3 vezes e treinava. Foi o fato de conseguir me alimentar de forma melhor, de ter escolhas melhores. Foi o fato de eu realmente ter disciplina, de desenvolver a disciplina dentro de mim. Foi o fato de negar muitas vezes comer por conta de, tipo assim, cara, eu tô comendo isso aqui de forma compulsiva. Então, tudo isso faz parte da autoestima também. Tudo isso construiu a minha autoestima também. O que é muito legal, né, gente? Porque hoje vou falar, não sou a pessoa que tem autoestima lá em cima ainda, tá? Porque eu tenho uma psicóloga, né, gente, que está me ajudando aqui no processo. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Mas essa questão da autoestima, então, ela não tá só ligada a isso, né? A se ver de uma maneira que, ai, nossa, só quando eu estiver bonita que a minha autoestima vai estar alta. Gente, quem nunca aqui, não, sério, mulherada, quem nunca levantou um dia, olhou no espelho e falou, meu Deus do céu, que diabo é isso? Quem nunca fez isso? Agora eu vou falar, por conta disso, poxa, as outras coisas da sua vida, os outros lados da sua vida vão ficar também para baixo, porque a sua aparência às vezes não tá legal num dia. De se pensar, né? Tipo assim, pô, vou refletir sobre isso. Exatamente. Até porque, tudo bem, eu posso não estar com a melhor aparência naquele dia, mas é por isso que eu vou deixar de ter orgulho de mim, é por isso que eu vou deixar de ter orgulho das minhas conquistas, de quem eu sou, da minha história. Então, acho muito importante, assim, frisar. A nossa história realmente traz aí, né, as pistas de por que a gente tem uma autoestima que é boa ou de por que a gente tem uma autoestima que é baixa. Uhum. Então, acho até bacana falar isso, assim. Pensem, gente, na história de vocês, assim. Como é que foi, assim, essa primeira relação familiar? Será que eu fui reforçado ali? Será que eu tive dificuldades? Que coisas que eu ouvia quando eu estava ali com a minha família? Que coisas que eu ouvia lá na escola? O que aconteceu comigo que fez com que talvez eu não tenha pensamentos bons sobre mim, né? Eu não sinto orgulho da pessoa que eu sou. Porque se você não tem pensamentos bons sobre você, consequentemente você não tem emoções, sentimentos bons sobre você, porque você não pensa assim, não tem bons pensamentos sobre você, não tem como você ter amor, ter orgulho, não tem como você ter orgulho também do que você faz, assim, Uhum. das suas ações. Você vai sempre olhar para a tua história e vai falar assim, poxa, mas nada dá certo. E essas crenças que você tem algum contexto, vem de algum lugar. Então é importante que você olhe para a tua história, que você entenda de onde veio essa questão dessa baixa autoestima. Uhum. Realmente para que possa ser ressignificado. A gente fala muito, muito essa palavra na terapia. Vamos ressignificar. Ah, perfeito, não, perfeito. E até legal essa questão da gente olhar para nossa história, porque também uma coisa que acontece muito, muito mesmo, gente, o universo da mulher é uma coisa que eu vou te falar, viu? É extremamente interessante, mas é aí onde a gente vê também, assim, grandes questões, por exemplo, como pressão estética, sabe? Essa questão que você está falando, Vivian, de você olhar para sua história, é bem interessante, porque assim, a gente tem que pensar no seguinte: pensa num corpo de uma mulher, tá bom? 10 anos de idade é diferente de 20, que é diferente de 30, de 40, de 50 e por aí vai. E se a gente for separar de 10 em 10 anos, é muito diferente o corpo, né, dessa diferença, com essa diferença. E o que acontece? Eu tenho alunas que se comparam com 10, 15 anos atrás. Aline, olha como era meu corpo. Olha só, eu quero esse Uhum. corpo. Eu quase falo, amore, passado, o seu corpo muda. E aí, às vezes, são mudanças pequenas, sutis, mas às vezes é uma mudança, tipo assim, muito grande também. Por exemplo, cara, em 10 anos você passou por 2 gestações, por 3 gestações. O seu corpo mudou, o seu corpo é outro. Sabe? Não é que assim, ai, aceita Uhum. que dói menos. Não é isso, é o que eu falei. Às vezes a gente pode sim buscar por resultados estéticos, né? Com exercício físico e tudo. Mas eu falo assim, não fazer essa comparação
né? Não fazer essa comparação com o passado ou com algo assim. Nossa, Aline, olha como que eu era. E, gente, eu tô falando isso porque eu tenho uma aluna específica que ela fala, né, muito da mudança do corpo dela, só que teve uma gestação no meio. E uma gestação muda Uhum. muito o nosso corpo. E a gente não Total. pode ficar se. De novo, a palavrinha comparação. A gente não pode ficar se comparando desse jeito. Óbvio que quando a gente entra em qualquer processo de qualquer coisa, pode ser de emagrecimento, processo de trabalho, até um processo, né, com a ajuda de uma psicóloga e tudo, a gente tem sim que comparar nossos resultados, nosso progresso e tudo, né? A gente tem que se comparar pra gente realmente ver o nosso progresso. Mas eu falo assim, é tão surreal pensar nessas coisas, né? Na aparência dessa maneira até cruel. Eu falo que é até cruel quando a gente pega uma foto antiga e fala, nossa, olha como eu era aqui. Olha aqui, eu tinha isso, esse assado, tá, beleza, mas você perdeu uma pessoa querida que te fez ganhar muito peso ou perder muito peso, você passou por uma gestação, você passou por uma separação, por um casamento, são tantas coisas, né, que eu até falo, volto a falar, é cruel a gente ficar se comparando dessa maneira ruim, né, quando você fala assim, ó, tá bom, tá, porque eu sei que talvez desse jeitinho eu não fique, mas eu vou ser minha melhor versão. Eu vou sim atrás do prejuízo, eu vou ser o que eu posso ser de melhor com as ferramentas que eu tenho hoje, do jeitinho que eu sou hoje, com o que eu posso me doar hoje. Até vou fazer um gancho aqui, que é o seguinte, aqui no Insta, né, esse Reels aí tá super em alta, e dia desses eu rolando o feed, gente, eu vi um Reels que é sério. Vou contar pra vocês. Uma moça uma foto, assim, certamente blogueira, famosa. Eu não sei, porque eu não sigo blogueira, eu não sei nem o nome desse povo. Mas é uma moça famosa com gominho na barriga. Postou uma foto e falou assim, antes da gestação. E aí uma foto da pós-gestação, 6 meses depois do bebezinho ter nascido. Ela mais trincada do que antes da gestação. E o final do vídeo foi assim, você também pode. É só querer. Gente, deu vontade de pegar 3 metros de distância para dar uma voadora nessa mulher, porque não é possível não, gente, sério. Que sacanagem colocar uma coisa dessa, porque mães também, atendo muitas mamães, e gente, a realidade, pelo menos das minhas alunas mães, são muito diferentes da realidade desse povo. Nossa, as minhas alunas são mães, professoras, donas de casa, trabalham fora, tem uma rotina doida aí, cuida de criança, cuida de marido, cuida de casa, cuida de... Como que essa pessoa vai ter tempo para se dedicar a ter gominho na barriga? Se tiver conseguindo tirar 2 horas na semana para treinar, tá bom demais, gente. Já é algo muito bom para as minhas aluninhas, tadinhas. Elas sempre falam, nossa, Aline, será que isso dá resultado? Eu falei, meu amor, olha a sua vida, claro que dá resultado. A gente vai treinar aqui e tudo, mas tenta dar conta das coisas como um todo. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente vê, sério, gente, dá um trem assim ruim, porque eu fico, mano, que fora da realidade. Certamente essa blogueira tem, além de uma equipe inteira, tem condição também para pagar, né? Uma equipe inteira dessa, personal, certamente psicólogo, nutricionista, endócrino, nutrólogo, caramba todo. Ainda tem secretária do lar, tem babá que fica de manhã e de noite para não acordar, né? Para não atrapalhar o sono de princesa. Então, assim, quando a gente tenta se comparar, sempre dá o quê? Ruim. Não tem como, amigos. Não tem como. Sempre vai E essa dar é a um. armadilha. Essa é a armadilha da comparação, né? Porque sempre vai ter alguma pessoa, alguma coisa pra gente se comparar. Sempre vai ter alguém que tem alguma coisa que é superior ao que você tem, que tem um corpo diferente. Então sempre vai ter isso. Sempre a gente tem que ter maturidade realmente, assim, pra saber avaliar isso, pra saber falar assim, olha, talvez aquela blogueira seja assim, 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 mas é o trabalho dela. Ela trabalha com aquilo, ela vive só para aquilo. Então, Só hoje, pra dentro da isso. minha realidade, o que que eu posso fazer para ser a minha melhor versão? Era justamente Exato. sobre o que você disse que eu ia falar. Seja a sua melhor versão, não a melhor versão da Pugliese, porque você não é a É Pugliese. Ela isso. vive para aquilo, ela trabalha para aquilo. Então, olha hoje para dentro da tua realidade, se você quer ter uma vida mais saudável, se você quer ter um corpo mais bonito, vê o que você pode fazer dentro da tua realidade, sabe? Então.
Isso é muito Perfeito. importante dentro da questão de autoestima. Teve alguém que falou aqui nos comentários sobre a questão da pressão da beleza estética. Então, realmente tem muito essa pressão, assim, das pessoas se compararem, das Tem pessoas mesmo. ficarem olhando as blogueiras no Instagram e ficar olhando, poxa, mas eu queria ser desse jeito. Mulheres, será que eu não consigo e tal? E aí deixam de olhar para o seu valor e ficam olhando só para aquele corpo. É E isso. teve outro comentário aqui que eu achei muito bom também, né? Que é necessário a gente se aceitar, né? Realmente trabalhar essa questão de aceitação e entender o que não faz sentido pra gente e trabalhar nesses pontos que não fazem sentido pra gente para que a gente se sinta melhor. Então, a gente tem que olhar para nossa história com mais carinho, com mais amor e não ficar procurando o padrão das outras pessoas. Ah, porque fulana é desse jeito e tem esse padrão. Tá, mas e o que é bom para você? Se você olhar para a sua Perfeito. história. Perfeito. Então, Perfeito. É isso. É começar a isso. olhar para a sua história. Teve uma pergunta interessante aqui, Vivian, que foi da Roberta, que ela colocou assim, ó. O que preciso fazer para acreditar mais em mim mesma e seguir adiante com os meus objetivos? Acredito que é uma pergunta mais assim, que você responderia de forma mais rica, mas de antemão eu já falo. São tantas coisas que é preciso investigar para saber onde, quais são os pontos principais que é preciso melhorar, né, para que todo esse processo aconteça, né? Tô certa, Viva? Eu falei besteira. É isso aí. É, Precisa entender o que tem na história dela. Realmente, assim, quais são as suas crenças? Como é que você está se percebendo, né? O que você pensa sobre você, o que você sente sobre você? Quais são os seus comportamentos em busca realmente de ser a sua melhor versão? O que você está fazendo para mudar hoje o teu cenário? uhum, Então, precisa trabalhar muito autoconhecimento. Gente, quem quer ter uma boa autoestima precisa se conhecer. é A gente verdade. conhece alguém, a gente ama alguém que a gente não conhece? Não tem como amar alguém que a gente É não verdade. conhece. Então a gente precisa se conhecer para entender ali, poxa, o que que eu tenho aqui que é muito bom? Quais são as minhas qualidades? Quais são as minhas fraquezas? Do que eu me orgulho na minha história? O que, sei lá, eu gostaria que fosse diferente. Então você precisa trabalhar muito essa questão de autoconhecimento para entender, assim, que mudança eu posso aplicar na minha vida, onde eu posso chegar, o que que eu posso melhorar na minha autoestima. Então, autoconhecimento aí, ó, chave para esse Exato. processo. E é perfeito, Roberta, quando a gente também pensa que é o seguinte, é possível, tá? O que eu gosto de frisar é que é possível você mudar o pior cenário do mundo, é possível. Eu bato muito nessa tecla porque eu também, há muitos anos atrás, eu sofri de depressão e eu cheguei no momento que eu achei, gente, vai ser assim pro resto da minha vida, não acredito. Sabe, eu ficava assim, não é possível que eu vou viver o resto da minha vida com esse sentimento, com essas coisas. Além de depressão, ansiedade também. Já tive quadro de ansiedade gravíssimo, a ponto de ter que tomar muitos medicamentos e tudo. E aí, quando a gente está numa fase ruim, a gente pensa que nunca tem saída, né? E a gente É geralmente isso. procura respostas, tipo, mas o que eu devo fazer? E isso que a Bibi falou foi perfeito. Se olhar, se conhecer. A Maria até falou, né? A Maria Avelar. Ela falou: autoconhecimento é o caminho, né? É o caminho. Não tem como. Autoconhecimento é vida. E principalmente para você construir uma autoestima, gente, não tem como a Bíblia falou, não tem como você amar alguém que você não conheça. Então, autoconhecimento com certeza é o caminho mesmo, mesmo. Tudo começa pelo autoconhecimento. Fiz até um post esses dias sobre isso, porque realmente, quando você se conhece, você melhora sua relação com você mesma, você melhora a sua relação com as outras pessoas, você conhece seus limites, aprende sobre assertividade, melhora assim tantas coisas. Não tem como, por exemplo, você escolher uma profissão sem você se conhecer, porque você precisa entender do que você gosta, no que você tem Perfeito. habilidade. Então, nas pequenas coisas, a gente precisa ter autoconhecimento, porque vai exigir isso da gente, para que a gente faça escolhas na nossa vida, realmente, para que a gente entenda o que faz sentido pra gente, para que a Perfeito. gente saiba responder isso, né? Então, muitos momentos, por exemplo, na clínica, eu pergunto uma coisa simples assim, ó. O que você gosta de fazer?
Aí às vezes assim, nossa, mas eu nunca parei para pensar nisso. O O que 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 você é, não gosta de fazer? o que seria algo Entendeu? super natural. Porque às vezes, se alguém perguntar para alguém que está do seu lado, o seu pai, sua mãe, você vai ter a resposta na ponta da língua. Meu pai gosta disso, meu pai não gosta daquilo, minha mãe, meu marido, meu tio, meu cachorro, meu filho. Qualquer. Você vai ter a resposta na ponta da língua. Mas quando a gente, às vezes, a gente trava, né? Fala, uai, mas o que será que eu gosto mesmo? O que será que eu não gosto? É muito interessante. Com certeza, a gente precisa se conhecer mais. Realmente, a gente precisa se permitir entrar em contato com a gente, refletir sobre o que a gente passa, sair do piloto automático, né? Exato, sair do piloto automático, exato. Sair do piloto automático. Isso é muito importante e necessário. Isso tem tudo a ver com a construção da nossa autoestima. Perfeito, perfeito. Ai, gente, essa mulher é maravilhosa, né? Eu só tô vendo aqui nos comentários. Ai, a Vivian, não sei o que. Ela é maravilhosa mesmo, né, gente? Realmente, tá falando aqui como é bom de ouvir, passa uma tranquilidade. Realmente, passa mesmo, Vivian. Eu só queria te fazer esse elogio mesmo, tá? Ah, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Mas, pessoal, agora queria saber aqui de vocês o seguinte: vocês têm mais alguma pergunta para fazer e tudo aí pra gente? Algo que vocês aproveitem que a Vivian tá aqui, gente. Taca a pergunta nela. Os meus aluninhos que estão aí, taca a pergunta na mulher, gente. Estamos abertas aí a perguntas. Perguntem para a Aline também, gente. Ai, que bom, ó, o pessoal tá elogiando e tudo. Então, Vivi, acho que a gente pode falar, né, do recadinho que a gente ia dar. Sim, pode falar, Aline. Pessoal, seguinte, é um assunto muito vasto, né, falar sobre autoestima. E eu já tinha combinado assim antes com a Vivian que se a gente conseguisse falar bem aqui assim na primeira live, como a gente tem muita coisa para falar ainda, que a gente abriria uma segunda live, mas não hoje, tá bom? Para não ficar maçante, para não ficar muito tempo aqui e tudo, a gente quer abrir uma live, né, novamente na quinta-feira, novamente às 25. Vocês topam? Aí, ó, Vivian, já estão fazendo pergunta para você, ó. Existe alguma técnica para o autoconhecimento? Como é que a gente faz para se conhecer? Se perguntando, o que que você gosta de fazer? O que que você não gosta de fazer? Tentando descobrir informações sobre você. Então, realmente é assim que a gente se conhece, realmente se permitindo entrar em contato conosco. Então, comece a refletir. O que que eu gosto de fazer? O que que faz sentido para mim? Quais são meus pontos fortes? O que que eu gostaria de desenvolver? No que eu tenho dificuldade? O que que é fácil para mim? Quais são meus interesses? Então, Perfeito. começar. E tudo isso ajuda a trabalhar autoconhecimento. Gente, Então, ajuda mesmo. autoconhecimento é sobre se conhecer. Quanto mais você se conhecer, melhor será o seu autoconhecimento. Então, é realmente se permitindo entrar em contato. Quando a gente começa um relacionamento, a gente não fica ali na questão da paquera e querendo conhecer aquela pessoa, o máximo de informações sobre aquela pessoa. Então, vive um relacionamento com você. Então, se conheça, queira saber o máximo de informações sobre você. Perfeito, perfeito. Ai, Ela gente, tá colocou aqui, todo mundo falando enquanto sim, que não sei. aceita. Vamos nessa, gente. Então, quinta-feira, 8h05, vai ter live de novo. Vocês vão ver o que que a gente vai trazer. No finalzinho, a gente já dá um spoilerzinho aqui para vocês já irem se preparando aí. Bom, que se vocês quiserem fazer perguntas e tudo também. Mas, por favor, Vivian, continua, eu te cortei. Não, é que a Marta perguntou aqui. E quando eu não sei o que eu quero? Bom, então quer dizer que realmente você precisa trabalhar essa questão de autoconhecimento. Talvez seja indicado você fazer um processo de terapia, realmente para se conhecer mais. Hoje, se você puder fazer esse processo, mas o que pode te ajudar realmente a você saber o que você quer, né? Uhum. Entender o que você gosta, o que você não gosta, quais são suas habilidades, no que você é muito boa, como é que estão suas relações, tudo isso vai te ajudar a se conhecer mais e a entender o que você quer. Isso é bem legal, né, Vivian? Só assim, acrescentar algo que é saber que leva tempo.
Leva tempo. Leva tempo. É, às vezes Exato. a gente tem o pensamento errado. Não, não é errado a palavra que eu queria usar, mas a gente acha que a gente se conhece. Isso aconteceu comigo, tá? Por isso que eu tô falando. Eu achava que eu me conhecia por já ter feito terapia antes e não sei o quê. E de repente eu me encontrei num momento da minha vida, há algum tempo atrás, que eu falei, cara, eu não sei nem para onde ir. Não sei nem o que, que eu tô fazendo. Por que, que eu tô fazendo? Não, não sabia mais responder essas perguntas. Então, acho que assim, você ter paciência com o seu processo, você ter engajamento, principalmente, tá, gente? Porque, olha, não é Uhum. só emagrecimento que você precisa de disciplina, é para tudo. Tudo que você quer construir na sua vida, você precisa de disciplina, você precisa fazer aquele um pouquinho todos os dias para que você consiga chegar nesse resultado. Com Então eu certeza. acho que assim, isso tem bem a ver, sabe? Paciência com você, Uhum. com o seu processo e saber que vai ter dia que você vai fazer uma pergunta e você não vai saber a resposta. E ok, Exato. né? Ok, a gente também não tá aqui para responder tudo. Imagina se a gente soubesse todas as respostas do mundo, a gente ia ser guru, né? Exato. Eu acho que tem coisas importantes aí também. Eu acho que quando a gente fala de autoestima, tem a questão de autocobrança ligada também, né? Então, reflexão. Por que que às vezes você é tão paciente com aquela amiga, com aquele amigo, com aquele familiar e com você não? Se o teu processo está demorando, meu Deus, eu preciso fazer logo isso e tal, nananá, nananá, e você se cobra, entra naquele ciclo, mas com a outra pessoa tá tudo bem, com a outra pessoa tá tudo Exatamente. certo. Então, respeita o teu processo. É um processo. Não existe fórmula Processo. mágica, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. E eu sempre reforço isso com todos os meus pacientes. No início do processo, eu falo assim: olha, não tem como a gente definir quantas sessões serão, porque cada pessoa é única, então depende do processo de cada pessoa. E sobre o que você disse, engajamento. Eu sempre falo, o processo é teu. Eu estou aqui como ferramenta para te ajudar. Isso! Mas se você não se engajar na terapia, vai passar um mês, 2 meses, 3 meses e você vai continuar só vindo toda semana, falar assim como é que foi tua semana, mas realmente você não vai ter mudanças. Então você precisa se engajar no teu processo, realmente aplicar o que a gente trabalha em terapia na tua semana. Sair do piloto automático, começar a refletir sobre aquilo que a gente está Exato. trabalhando. É isso Exatamente que é isso. terapia, né? Então, a pessoa precisa realmente se engajar no processo para que dê certo. Nossa, Vivian, total. E trazendo até para o meu lado aqui, tipo assim, tem muita gente que fala, Aline, eu vou emagrecer quanto nesse mês? Eu falo, depende de você. Não depende de mim, depende de você. Aline, eu vou ganhar quantos quilos de massa magra esse mês? Depende de você. Porque eu sou um dos pilares que você precisa para você alcançar o objetivo. Mas quem está 100% ali é você. Você que vai fazer suas escolhas, você que vai escolher, no caso de emagrecimento, tá? Que eu tô falando. Você que vai fazer suas escolhas de que, tipo assim, o que, que você vai se alimentar, como você vai dormir, você vai descansar, como você vai treinar, você vai se preocupar para não ficar muito nervoso, né, estressado por conta de alguns hormônios e tudo. Então, o que eu falo, o processo é da pessoa, sempre, sempre, sempre da pessoa, nunca nosso. A gente está aqui, né, para tentar ajudar ao máximo que a gente puder, mas o processo geralmente não, 100% das vezes é da pessoa. Exatamente, isso é muito importante. Frisar. Ó, Vivian, tem uma perguntinha a mais aqui, ó. E quando não consegue se aceitar? Tchan, 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 tchan. Aí precisa entender, né? Por É que que não se quando. aceita, Só, né? desculpa, Vivian, desculpa te cortar, mas é quando a ordem dos fatores altera o resultado. Quando a gente não se aceita, a gente é capaz de fazer qualquer coisa pelo aquele objetivo. Eu vou trazer mais aqui pro emagrecimento, que é mais a minha área. É onde eu consigo falar com mais tranquilidade, mais propriedade. Quando você não aceita o que você está vendo no espelho, quando você não aceita seu corpo, você passa a fazer as coisas com raiva. Então, se alguém falar assim, olha, toma esse remedinho aqui, que você vai passar 3 dias sem comer, tem gente que é capaz de fazer isso. Porque não se aceita. Uhum. Agora, se eu me amo, se acha que eu vou me colocar nesse risco,
Você acha que eu vou fazer qualquer coisa? Você acha que eu vou passar por cima de qualquer coisa? Você acha que eu vou machucar o meu corpo para querer alcançar meu objetivo? Não vou. Não Então, vai. se aceitar é um processo também, né? Não é do dia para noite, tá? Eu acredito nisso, que não vou chegar aqui, olhar no espelho e falar, você é maravilhosa, te amo. Não, isso não vai acontecer do dia para noite. É um processo no qual a gente realmente precisa estar novamente engajado, a gente precisa realmente abraçar isso e, obviamente, né, contar com ajudas de profissionais e tudo, com certeza faz a maior diferença. Com certeza, perfeito, Aline, é isso. É entender, assim, na tua história, por que que você não se aceita? Assim, o que que te incomoda? Realmente, o que que tá faltando para que você se aceite? O que que incomoda em você? Você tá incomodado com alguma coisa que é da tua aparência? Você tá incomodado com alguma coisa que é interno, que é uma característica? Então, dá para trabalhar nisso que te incomoda? Por que que você não se aceita? É um processo, é uma desconstrução, é entender onde é que foi a raiz, é voltar lá para que você consiga realmente identificar, dissociar, ressignificar. Então, tem todo esse processo de você. Às vezes, tem muitas pessoas que continuam se olhando como eram lá atrás, assim. Então, nossa, eu tive uma experiência, um trauma da minha vida. E aí as pessoas ficam olhando muito para aquele trauma e não se olham como são hoje, assim. O que eu aprendi com aquela experiência que eu passei? Às vezes eu não me aceito por causa daquilo, mas não por quem eu Perfeito, sou hoje. Então, o passado faz parte da nossa construção, mas ele não define quem nós somos. A gente pode perfeito, mudar, a gente pode perfeito. construir, a gente pode significar. Então, basta realmente a pessoa estar disposta a isso, a entrar nesse processo, a realmente se conhecer mais para poder mudar, para poder entender tudo isso. Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao fim, mas quero mais uma vez agradecer a Vivian. Vivian, que bate-papo delícia, de verdade. Tranquilão, muito obrigada mesmo pela sua disposição, tá bom? Por todo o conhecimento e carinho, né, que você passa as coisas, né? Fala assim, olha, então, você precisa conhecer, mas você fala de um jeito tão bonitinho. Você fala de um jeito tão carinhoso que dá vontade de abraçar e falar, eu vou me conhecer então com você. Muito Que bom, obrigada, viu, pela presença, pela parceria. E, pessoal, então, faremos a live parte 2 na quinta-feira, tá? Eu e a Vivi, a gente vai deixar aí no nosso Instagram, tá? Tanto no dela quanto no meu, a gente vai avisar vocês, mas muito obrigada pela participação de vocês também. Vocês foram incríveis, de verdade. Foi muito, muito, muito tranquilo mesmo. Foi mesmo, gente. Muito obrigada aí pela interação. Muito obrigada, Aline, pela parceria. Foi realmente muito bom. Essa troca foi maravilhosa e eu espero que a gente tenha conseguido aí ajudar algumas pessoas, porque esse é o principal objetivo, né? Que a gente consiga ajudar essas pessoas, que vocês saiam aqui da live reflexivos, pensando assim, realmente, o que que eu penso sobre mim? O que que eu sinto sobre mim? Quais são os comportamentos que eu tenho em relação a mim? Então, realmente, que vocês reflitam sobre isso. E na quinta-feira a gente vai falar aí sobre alguns elementos que compõem uma boa autoestima de forma mais detalhada. Então, a gente se Perfeito. vê na quinta-feira. Vem com a gente, que vai ser muito bom. E até lá. Falaremos, Um beijão. falaremos de uns, falaremos de uns hábitos também, tipo hábitos que ajudam você a construir uma autoestima e hábitos também que ajudam a destruir a autoestima. Então a gente vai trazer muita coisa também quinta, capaz de a gente precisar de abrir outra. Brincadeira, pessoal. Mas ó, muito obrigada, entendeu? Calma, excelente. Ah, nossa, gente, olha só o jeito que o pessoal tá escrevendo. Excelente. Duas palavras. Parabéns. Beijo, pessoal. De verdade, muito obrigada. Beijo. Esperamos vocês na quinta. Boa noite, muito obrigada e um beijão. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.